Vamos lá, pessoal. Agora, terceiro bloco de nossa aula de provas em espécie. Vamos iniciar agora a prova testemunhal. Essa prova testemunhal, ela acaba sendo o que é mais cobrado nos concursos, principalmente nas áreas policiais, que é a prova testemunhal. Veja, toda pessoa, ela pode ser testemunha. Toda pessoa, ela pode ser testemunha. Muito cuidado que isso é a regra. Qualquer pessoa pode ser testemunha. Só que existem as exceções. E tome muito cuidado, porque a banca pode simplesmente colocar assim: toda pessoa pode ser testemunha? Sim, sim. Toda pessoa pode ser testemunha. Olha só, o pode é uma faculdade. Ela pode ou não. Olha só o que é que diz o Código Penal, no artigo 202. Toda pessoa, aí muita gente acha que toda vez que tem essa palavra toda é porque está errado. Não, galera, aí ó. Toda pessoa poderá ser testemunha. A palavra poderá significa uma faculdade. Isso aqui, pessoal, é a regra. Isso aqui é a regra. Tome cuidado. Eu tenho exceções. Aí pronto, agora com as exceções é que eu vou incluir as exceções. Mas como regra, toda pessoa pode ser testemunha. Perfeito? Vamos lá. Condução coercitiva de testemunha. Veja só. Se a testemunha ela foi intimada, ela sabe o dia da audiência e não compareceu, a autoridade policial, a autoridade judiciária pode convocar, pode mandar um oficial de justiça e buscar essa testemunha. E ela ser conduzida coercitivamente exatamente com a autoridade policial. Além disso, ela vai pagar uma multa pelo fato de ter a diligência, né? A diligência que foi feita, ela vai ter que ser paga e ela pode pagar uma multa de 1 a 10 salários mínimos. É o que diz o nosso Código de Processo Penal. Olha só, se regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, tá vendo? Sem motivo justificado. Se ela tiver motivo justificado, tudo bem. O juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, pelo qual poderá solicitar auxílio de força pública, ou seja, da polícia. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa uma multa prevista no artigo 453. Veja, esse artigo 453, quando houve a reforma de 2008, ele ficou desatualizado, porque esqueceram de atualizar. O correto é o artigo 458, que significa dizer que essa multa vai ser de 1 a 10 salários. Salários mínimos. De 1 a 10 salários mínimos. Perfeito? Aí, sem prejuízo do processo de desobediência. Olha só, ainda vai responder pelo processo de desobediência. E ainda por cima, condená-la a pagar as custas da diligência. O oficial de justiça não teve que deslocar, então houve gasto, houve combustível e tudo mais. Certo? É bem pesado se a testemunha faltar, né? Porque ela foi regularmente intimada. Perfeito? Compromisso de dizer a verdade. Veja só, a testemunha, ela é obrigada a dizer a verdade. Ela presta o compromisso de dizer a verdade. Se essa testemunha, toda vez que a testemunha for prestar os seus esclarecimentos, ela vai ter que ser compromissada. Professor, o que seria esse compromissada? Você vê muito isso em filmes americanos. Lá em filmes americanos, quando a testemunha sobe lá na tribuna, aí chega o policial, né, que é chamado de meirinho, chega com a Bíblia e diz: bota sua mão aqui em cima da Bíblia. Aí o cara bota a mão. Aí jura dizer a verdade, nada mais além da verdade, sob o poder de Deus. Aí o cara: juro. Pronto. Ali é o compromisso de dizer a verdade. No nosso país não funciona dessa forma. Simplesmente a autoridade vai chegar e vai dizer assim: testemunha, se você por acaso mentir no seu depoimento, você vai incorrer no crime de falso testemunho. Pronto, já alertou. Ou seja, e se a testemunha não for compromissada, isso é considerado uma prova ilegal na modalidade de prova ilegítima, porque feriu o Código de Processo Penal que nós vimos na aula passada. Beleza? Vamos lá, vamos ver o que é que diz o código com relação a isso. Ó. A testemunha fará sobre palavra de honra, né, promessa, de dizer a verdade do que souber, do que lhe for perguntado, devendo declarar o seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce a atividade, se é parente,
em qual grau de alguma das partes, acusação ou defesa, ou quais as relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar sua credibilidade. Perfeito? Então aí é o que a gente chama de compromisso de dizer a verdade, ok? Só que tem pessoas que ficam descompromissadas de dizer a verdade. Tá aí, ó. Aí, então, antes disso, se o juiz pronunciar na sentença final, reconhecer que uma das testemunhas fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá uma cópia de depoimento à autoridade policial para a instauração do inquérito. Veja, o que é que significa isso? Se por acaso o juiz verificar que a testemunha mentiu, quando ele prolatar a sentença final, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a polícia e vai levar a testemunha para fazer o procedimento do inquérito policial do crime de falso testemunho. Perfeito? Bem tranquilo. Veja, como eu falei antes, algumas pessoas elas são proibidas de depor. Algumas pessoas são proibidas de depor com relação à sua função, com relação ao seu ministério, função política, presidentes, deputados, sobre o seu ministério, ofício, ofício, médico, profissão, advogados. Veja, essas pessoas, elas são proibidas de depor. Veja, em regra, qual é a regra? Que elas são proibidas de depor, elas não podem depor. Vai haver o que a gente chama de contradita da testemunha. Vamos imaginar que um padre foi chamado para ser testemunha da acusação. Eu sou da defesa, eu vou chegar para o juiz e vou dizer, excelência, pela ordem. Essa testemunha, ele é padre, então ele é proibido de depor. Aí o juiz vai olhar e vai dizer, então, realmente. Aí a acusação vai chegar e vai dizer assim, não, excelência, pela ordem. Essa testemunha, ela foi desobrigada pela parte interessada. Aí o juiz, opa, beleza. Já que ela foi desobrigada pela parte interessada, ela agora tem um compromisso de dizer a verdade. Porque, ó, veja só, o padre, ele é proibido de depor. Mas se a parte desobrigá-lo de depor, ele, a partir de agora, vai ser obrigado a falar a verdade. Ele vai ter que prestar o compromisso de dizer a verdade. Veja só, olha só o que é que diz o artigo 207. São proibidas de depor pessoas que em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredos. Pronto, aqui é a regra. Aqui eu tenho a regra. Como exceção, ele fala, ó, salvo se desobrigadas pela parte interessada, ou acusação ou defesa. Agora, se eles forem desobrigados pela parte desinteressada, eles prestam o compromisso de dizer a verdade. Eles prestam compromisso de dizer a verdade. Perfeito? Essa é a ideia. Beleza. Ó, você é proibido de depor. Sou. Mas eu fui desobrigado pela parte interessada. Então, tudo bem. Agora, você é obrigado a falar a verdade. Se você não falar a verdade, você incorre no crime de falso testemunho. Ok? De boa? Só que tem algumas pessoas, além das pessoas que são proibidas de depor, eu tenho as pessoas que são dispensadas de depor. Essas pessoas que são dispensadas de depor, só é você pensar. É o famoso CAD, né? É só você lembrar do famoso CAD. Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Essas pessoas, elas são dispensadas de depor. Mas se elas resolverem depor, elas são desobrigadas a falar a verdade. Olha só, elas não têm um compromisso de dizer a verdade. Muito contrário pelo que a gente acabou de ver, das pessoas que são proibidas de depor. Olha só o que é que diz aqui o Código de Processo Penal. A testemunha não poderá eximir-se da sua obrigação de depor, porque isso aqui é a regra, que qualquer pessoa pode ser testemunha. Poderão, entretanto, recusá-lo a fazê-lo, ou seja, depor, o ascendente, descendente, cônjuge, irmão, pai, mãe, filho adotivo do acusado. Ou seja, ascendentes, descendentes e irmão. Né? Aqui eu quero colocar, quando eu falo ascendentes, são os mais próximos ali. E muito cuidado que é em linha reta. Certo? Não entra aqui a linha colateral. Veja,
salvo quando não for possível por outro meio obter-se ou integrar-se à prova do fato. Ou seja, só existe aquela testemunha, só existe a mãe do acusado. Pô, só tem a mãe do acusado como testemunha, ela vai ser chamada. Agora tem um detalhe, ela vai ser chamada, essas pessoas serão chamadas, mas não prestam o compromisso, não prestam compromisso de dizer a verdade. Elas são desobrigadas do compromisso de dizer a verdade. Perfeito? Então é por isso que eu terminei já aparecendo aí. Dispensa do dever deste compromisso, de prestar esse compromisso. Quem são as pessoas que são dispensadas desse dever de prestar o compromisso? Além do CAD, eu tenho os doentes mentais, né? Eu tenho os doentes mentais e tenho os menores de 14 anos. Olha só o que é que diz aí. Ó. Não se deferirá o compromisso que é a lei do artigo 203, que é o compromisso de dizer a verdade, os doentes e os deficientes mentais. Cuidado que eu já criei questão falando de deficientes físicos. Deficientes físicos não se inclui. E os menores de 14 anos. Muito cuidado, que eu já vi banca colocando menores de 16 anos, números cabalísticos. E os que se referem aos artigos 206, que são essas pessoas, o famoso CAD. Bem tranquilo, decorebazinho, cai, é muito cobrado, então muito cuidado nesses institutos. Dos que são proibidos, a banca é comum a banca misturar os que são proibidos e os que são dispensados de dizer a verdade. A banca ela mistura e o cara na hora da prova, por falha de revisão ou nervosismo na hora da realização da prova, termina errando a questão. Perfeito? Vamos lá. Uma coisa também cobrada nos concursos é a classificação das testemunhas. Então eu tenho aí algumas e o próprio nome ajuda, galera. É interessante que o próprio nome ajuda. Veja, o que são testemunhas extranumerárias? Né? O que são testemunhas extranumerárias? Então tá aqui eu tenho testemunhas extras. Veja, eu tenho primeiro as testemunhas numerárias. Cada procedimento processual, ele tem um número de testemunhas. Por exemplo, o procedimento ordinário, que é o mais longo do processo penal, eu preciso de 8 testemunhas. Eu posso ter até 8 testemunhas. O procedimento sumaríssimo, que é da Lei 9.099, eu só tenho 3 testemunhas, até 3 testemunhas. Então, veja, essas 3 testemunhas aqui, elas são chamadas de testemunhas numerárias. São as 3. Se eu colocar uma quarta pessoa, porque o juiz, se ele não ficar convencido do depoimento dessas 3 testemunhas, o juiz ele pode convocar uma quarta testemunha. Ele pode chegar e perguntar às partes. Partes, acusação, defesa, vocês têm mais outra testemunha para que eu exerça o meu livre convencimento? Aí a parte vai dizer, eu tenho, excelência, eu tenho mais uma. Pronto, essa quarta testemunha aqui, ela vai ser a testemunha extranumerária, ou seja, está além dos números. Então, testemunha extranumerárias são as testemunhas além do número previsto em lei. Veja, cada procedimento tem um número. Por exemplo, lei de drogas, o número de testemunhas é até 5. Se eu chamo a 6ª testemunha num crime de tráfico de drogas, essa 6ª testemunha ela vai ser uma testemunha extranumerária. Então, são as testemunhas além do número previsto na lei. Veja, testemunhas referidas. O que são as testemunhas referidas? São as testemunhas que foram referidas através de outras testemunhas. Por exemplo, eu estou lá, eu sou testemunha, eu estou depondo, né? Eu estou fazendo meu depoimento. De repente, eu falo no nome de outra pessoa. Aí o juiz vai dizer, opa, então essa pessoa você se referir. Então essa pessoa possivelmente vai ser o quê? Uma testemunha referida. É uma testemunha que foi referida por outra testemunha. Então, testemunha referida são testemunhas citadas por outras testemunhas. São testemunhas citadas por outra testemunha. Beleza? Já as testemunhas, o que é inócua? Testemunha inócua. São testemunhas vazias.
São testemunhas que não sabem de nada. Elas foram arroladas, só que elas foram arroladas, mas não sabem de nada. Chegou lá, testemunha, você sabe disso? Não, sei não. Ah, mas eu sei não. Então, como elas não sabem de nada, o juiz pode autorizar que chame outra testemunha. Como assim, professor? O juiz pode autorizar que chame outra testemunha. Assim, já que ela não sabe nada, partes, chame outra testemunha, né? Porque como se chamou, eram lá, testemunhos, procedimento sumaríssimo, 3 testemunhas. Uma dessas é uma testemunha inócua. Então, veja, eu chamo outra testemunha. Então, essa quarta testemunha ficou no lugar dessa. Ela não é uma testemunha, vai ser uma testemunha extranumerária, por conta que essa daqui foi o quê? Inócua. Ficou claro? Perfeito? Vamos lá, total. Vamos lá, testemunha da coroa, né? A testemunha da coroa é o que a gente chama de agente. Os agentes infiltrados, galera, eles são chamados para depor. E toda vez que eles são chamados para depor, que são aquelas pessoas que se infiltram em organizações criminosas, quando ele é chamado para depor, ele vai ser chamado de agente infiltrado, porque ele é testemunha da coroa, ou seja, testemunha do Estado. São os agentes infiltrados. Agentes infiltrados. Testemunhas próprias, galera, são as testemunhas que presenciaram o fato. Ou seja, presenciaram o crime. Tranquilo, viu o cara atirando no outro ali, pronto, eu sou testemunha própria, porque eu presenciei o crime. Já as testemunhas impróprias são aquelas que não presenciaram o fato em si, o crime em si, mas um determinado ato procedimental. Por exemplo, toda vez que há uma invasão de domicílio por uma busca de apreensão e não tem morador na residência, a autoridade policial ela tem que chamar algum vizinho para presenciar o fato. Esses vizinhos, eles são chamados para presenciar o procedimento de quê? De busca e apreensão. Eles são chamados de testemunhas impróprias, instrumentárias ou fedetárias. Outro exemplo, no auto de prisão em flagrante. No auto de prisão em flagrante, se não tiver, eu preciso de testemunhas que mostrem que o preso ele foi entregue à autoridade policial pelo policiais militares, entregou ao delegado. Então, eu preciso de testemunho para verificar isso, dizer, não, realmente a polícia militar entregou para o delegado o preso do auto de prisão em flagrante. Então, essa testemunha, quando ele assinar o APF, auto de prisão em flagrante, ele vai ser conhecido como testemunha instrumentária ou fedatária. Então, são testemunhas que são chamadas para presenciar um determinado procedimento. Ok? De boa? Vamos lá, continuando. Pau na muleira, aqui não para não. Regras do testemunho, veja. Eu tenho regras que eu devo seguir quando eu vou fazer testemunhos. Por exemplo, a regra principal é que o testemunho ele é o quê? Oral. A testemunha não pode trazer por escrito o testemunho dela lá, o texto. Ela não pode trazer o texto por escrito, mas ela pode levar apontamentos. Por exemplo, um local do crime, ela anotar o nome da rua, anotar o nome do acusado. Entendeu? Ela pode fazer breves apontamentos. Isso não é proibido, isso não é vedado. O que é vedado, o que é proibido é ela trazer o seu testemunho por escrito, porque o testemunho tem que ser o quê? Oral. E essa é a primeira regra do testemunho. Olha aí, ó. O testemunho prestado oralmente. O depoimento será prestado oralmente. Tá vendo aqui? O testemunho será prestado oralmente. Não sendo permitida a testemunha trazê-lo por escrito. Porém, não será vedada a testemunha
né? Breve consulta a apontamentos. Levar um papelzinho, uma colazinha. Leva uma colazinha, né? Vai lá, leva uma colazinha, porque para lembrar de alguns detalhes é importante para depois ela não ser acusada de falso testemunho. Às vezes ela pode se enganar. Existem as falsas memórias. Então é interessante ela fazer essas anotações, esses apontamentos, para que não incorra no falso testemunho por conta de falsas memórias. Perfeito? Professor, e qual é a outra regra do testemunho? A incomunicabilidade das testemunhas. Nenhuma testemunha pode ver o depoimento da outra. Ela tem que ficar em salas separadas. Até para garantir o testemunho entre elas, para que elas não combinem o testemunho. Certo? Olha só o que é que diz aí o Código de Processo Penal. As testemunhas serão inquiridas cada uma por si só. De modo que umas não saibam e nem ouçam o depoimento das outras. Por isso que elas devem ficar separadas. Devendo o juiz adverti-las apenas combinadas pelo falso testemunho. Porque ela pode vir que a outra testemunha falou uma determinada coisa, ela vai dizer, então eu vou falar isso também. E terminar incorrendo num falso testemunho. Prestar uma declaração que ela não viu, mas ficou sabendo pelo fato da outra testemunha ter narrado um determinado fato. Perfeito? Vamos lá. Contradita de testemunha. Veja, o que é que seria a contradita de testemunha? Contradita de testemunha é apontar que aquela testemunha ela é suspeita. Ela é proibida de depor, ela é parente do acusado ou da vítima. Então, isso é chamado de contradita. E essa contradita tem que ser falada para o juiz, para que o juiz ou retire essa testemunha ou faça a observação que ela não tem um compromisso de dizer a verdade ou que vai ter um compromisso de dizer a verdade. Só é você lembrar do caso de quem? Do padre. O padre, ele é proibido de depor. Então, eu vou chegar, uma das partes, né, a acusação ou defesa, eu vou chegar, excelência, pela ordem, a testemunha ela é padre, então ele é proibido de depor. Aí o juiz vai dizer, é mesmo? Então pronto, então você é proibido de depor. Aí o padre vai chegar e vai dizer, não, mas eu fui descompromissado pela parte interessada. Ah, foi? Ok, então você a partir de agora vai ter a obrigação de falar a verdade. Se você não falar a verdade, você vai responder pelo crime de falso testemunho. Ok? Ok, pronto. Isso é o que a gente chama de contradita de testemunha. Olha só o que é que diz a lei aí, ó. Antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade, tá vendo aqui? Ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá o compromisso nos casos previstos do artigo 207 e 208, que são aquelas pessoas da família, o menor de 14 anos e os doentes mentais. Perfeito? Professor, e tem outra regra? Tem sim, tem outra regra. Testemunhas impossibilitadas de comparecer. Veja, às vezes a testemunha está doente, está acamada, está em hospital, ela foi intimada, só que ela não pode comparecer. Então o que é que acontece? O Código de Processo Penal diz que essa testemunha ela vai ter que ser ouvida no local onde ela se encontra. Fechou. Ah, não pode comparecer não? Então ela vai ser ouvida no local onde ela se encontra. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice, olha aqui as situações, enfermidade ou velhice, de comparecer a depor, serão inquiridas onde estiverem. Perfeito? Bem tranquilo esse. Só que eu digo a você, o que despenca nos concursos é essa próxima, testemunho de autoridades. Algumas autoridades, elas têm o poder, têm o direito de serem inquiridas em horas e locais marcados. Outras têm o poder de enviar o seu depoimento por escrito. Lembre-se que, em regra, o depoimento é oral, mas certas autoridades elas podem enviar por escrito. Se elas escolherem, elas podem enviar por escrito. E isso é muito debatido nos concursos porque são várias autoridades que são chamadas para depor em determinados horários e dias, só que tem poucas que são chamadas para levar o seu depoimento por escritos, caso preferirem. E as bancas fazem o quê? Troca. Vamos fazer a leitura? Olha só. O presidente, vice-presidente da República,
senadores, deputados federais, ministros de estados, governadores, secretários de estado, prefeitos, deputados estaduais, membros do Poder Judiciário, ministros e juízes do Tribunal de Contas, bem como do Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo é um tribunal pouco falado, mas ele existe. É um tribunal composto de 7 juízes que tem como sede o Rio de Janeiro, né? Que envolve essas relações marítimas, pelo próprio nome, claro, né? Não, professor, resolve... mas é isso mesmo. Então, vê só, essas pessoas que eu acabei de grifar, elas podem ter local, dia e hora previamente marcado entre eles e o juiz para fazer o seu depoimento. Só que tem um detalhe. Algumas dessas autoridades que está no caput do artigo 221, elas podem escolher de enviar por escrito. Quem são elas? O presidente, o vice-presidente, os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. São os presidentes, não é todos os ministros do Supremo Tribunal, só o presidente. Galera, como é que eu memorizo isso daqui? Veja, eu vou memorizar isso daqui me utilizando o seguinte. Isso aqui, galera, é a sucessão. Você que estudou direito constitucional, isso aqui é a sucessão presidencial. A sucessão presidencial é dessa forma, com a diferença que primeiro, né, aqui eu tenho segundo presidente do Senado e primeiro é o presidente da Câmara de Deputados. Ou seja, se o presidente não pode ser presidente, ele é impedido, chamo o vice-presidente. Se o vice-presidente é impedido, eu chamo o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara é impedido, eu chamo o presidente do Senado. Se o presidente do Senado for impedido, eu chamo o presidente do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, veja, essas pessoas têm a prerrogativa de levar o seu depoimento por escrito. Muito boa essa sacada, muito boa mesmo. Caso as perguntas formuladas pelas partes referidas pelo juiz serão transmitidas por ofício. Eu sendo juiz, eu envio o ofício a essas pessoas, elas fazem o seu depoimento por escrito e enviam para mim. Nós militares, somos requisitados à autoridade superior. Se alguém quiser que eu deponha em um determinado crime, seja testemunha, tem que ser chamado pelo boletim geral. Veja, a autoridade judiciária envia um ofício para o meu comandante joga em BGO, lá em BGO eu vou ter o conhecimento, vai ser quando vai ser o dia da minha oitiva, do meu testemunho, e para isso o meu comandante designa um oficial superior para me conduzir ao local, para me conduzir até o fórum. Eu não posso ir sozinho, eu tenho que ir com um oficial superior. É assim que funciona na prática. Mas para a prova de vocês, se amarrem a isso, que os militares deverão ser requisitados à autoridade superior, certo? De boa. Olha lá. Professor, e os funcionários públicos? Veja, os funcionários públicos, eles são convocados pessoalmente. Funcionários públicos em geral, eles são convocados pessoalmente. É o que diz o artigo 218. Só que, além deles serem convocados pessoalmente, a autoridade judicial tem que imediatamente comunicar o chefe da repartição que se virem, com a indicação do dia e da hora marcados. Perfeito? De boa? Pronto. Acariação. Veja, o que seria a acariação? Veja, a acariação é quando vamos imaginar que no depoimento de certas pessoas, se no depoimento do acusado, no depoimento do ofendido, no depoimento de testemunhas, houve uma contradição no depoimento de uma e das outras, eu posso colocar elas frente a frente, para que faça o quê? A acareação, ou seja, para resolver pontos controvertidos entre elas. E veja que a acareação eu posso fazer entre essas pessoas aqui. Ou seja, eu posso pegar um acusado, ofendido, eu posso pegar acusado e testemunha. Lembrando que o acusado, como eu falei, o acusado ele não é obrigado a fazer a acariação, pelo princípio de não produzir provas contra si mesmo. Veja, essa acariação ela pode ser feita tanto na fase do inquérito policial quanto na fase do processo. Muito cuidado que as bancas têm o costume de dizer que a acariação ela é só da fase processual. Não, a acariação pode ser tanto do inquérito policial
quanto da fase processual, ou seja, da ação penal. Ok? De boa? Então, aqui, galera, é o que a gente pode fazer uma suruba, né? Só para você lembrar, porque a prova, ela pode dizer, não há possibilidade de fazer a careação entre ofendidos. Pode, eu posso fazer entre ofendidos, posso fazer entre testemunhas, posso fazer entre acusados e assim vai, entre acusado e testemunha e assim vai. É o que diz o Código de Processo Penal. Olha só o que é que diz o Código de Processo Penal. A careação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas e entre acusado ou testemunhas, certo? Ou pessoa ofendida. E entre as pessoas ofendidas, tá vendo? É tudo a suruba total aí. Sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos e circunstâncias relevantes, os acareados serão reperguntados para que se explique os pontos de divergência, reduzindo tudo isso ao termo de acareação. Perfeito, galera? Então, ó, deu aqui nosso bloco de 30 minutos. Daqui a pouco voltamos para o nosso quarto bloco, ok? Até já!